Antes de fazer a tua primeira tatuagem, assiste esse vídeo para tu escolher um tatuador que tenha aí perícia, né, para que ele seja um bom tatuador, para tu não te arrepender. Robson Santos aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas tatuagens um tanto questionáveis, um tanto com muita imperícia técnica, começando por esse leão, pobre desse leão. Esse leão aqui ficou um leão com cílios. Gente, quando a gente for fazer um realismo, tem que copiar exatamente a imagem. Não adianta a gente tentar inventar, principalmente, e daí tem uma coisa que me incomoda aqui, que quem tenta inventar mais é quem tem menos técnica, e daí a gente chega em resultados tipo esse aqui, porque dá pra ver que tem anatomia, lembra uma anatomia de um leão, mas olha como é que estão essas orelhas aqui. Então isso aqui não tá bom. Então imagina o cliente que fez isso aqui, que vai ficar com esse trabalho. Então antes de fazer uma tatuagem, certifique-se, né? O tatuador tem que se certificar de que consegue fazer. E também é importante do cliente analisar os trabalhos do tatuador. Olha esse coringa aqui. O que eu vou falar sobre esse coringa? Esse coringa, ele tá com a anatomia bem questionável. Parece que misturou os personagens, parece que ele tá meio queimado, meio Fred Krueger. Então é importante, gente, é importante. Quem for fazer realismo, analisa o trabalho do tatuador, por favor. O tatuador foi mais feliz nessas folhinhas aqui ao redor do que na figura principal, mesmo porque as folhinhas tecnicamente são mais fáceis de fazer, é só contornar direitinho, cola um stencil, faz um stencil com calma, risca bem direitinho e só segue as linhas. Tatuagem não é um bicho de 7 cabeças. Mas quando a gente tenta inventar, quando o tatuador que é imperito, quando o tatuador que não tem técnica tenta inventar, a coisa desanda. Olha esse retrato. Retrato é uma coisa que é importante, mais importante que outros realismos. Quando a gente vai fazer um retrato, a gente tem que se certificar da qualidade do trabalho, porque afinal a gente não está representando um coringa ou um leão, porque com algumas características bases a gente consegue reconhecer, mas o retrato ele tem que ser exatamente igual como na foto. Então olha como é que estão esses retratos. Imagina que isso aqui é uma mãe e um pai que vão carregar esses retratos que tem muita inexperiência, né, de um profissional ou não um profissional que não tem experiência. Então, poxa, isso aqui, o que me incomoda também é saber que essa pessoa fez esse retrato aqui, que já está cicatrizado, e mesmo assim ele ainda fez mais 3 retratos. Então, o que faz a pessoa pensar que esse retrato aqui que está muito clarinho, não dá para ver direito, aquele olhinho ali parece só um risquinho, e acertar nos outros retratos. Então, retrato, gente, retrato tem que ser bom, tem que ser perfeito, não dá para ficar parecido, tem que ficar igual. Então, analisa o trabalho do tatuador, se tu for fazer uma tatuagem de retrato, ou se tu é tatuador, te certifica que tu vai conseguir entregar exatamente na pele aquele desenho que foi desejado pelo cliente. Esse aqui não existe imperícia, né? Dá para ver que as linhas estão bem feitas ali. Eu até chego a questionar se isso aqui realmente é uma tatuagem ou é um desenho, né? Não dá para saber. Pode ser que seja uma tatuagem, mas pode ser um desenho. E aqui faltou sensibilidade do tatuador de falar: eu consigo fazer esse trabalho, eu consigo fazer essa tua ideia.
Mas, contudo, entretanto, talvez a ideia não seja a mais adequada para fazer um fechamento de tronco. Imagina que esse cara aqui tenha se arrependido e quer cobrir essa tatuagem. O que o cara vai fazer? Vai ter que fazer um body switch, né, completo, e vai ficar com essas interferências. Então, vamos pensar bem. Às vezes a gente pilha, ou os amigos pilham para fazer uma tatuagem assim. Não faz! Não faz essa tatuagem. Não faz tatuagem que seja para ser engraçada, porque tatuagem é uma coisa que vai ficar com a gente. Não sei que tu tenha uma personalidade muito, muito coerente com isso, não é legal. Olha essa tatuagem aqui. O cara fez ali uma bandaninha e um tapa-olho. Só que no meio do tapa-olho tem aí o olho dele. Então é um tapa-olho que não é funcional, que não está muito legal, né? E esteticamente não tá. Olha ali, tem até um símbolo da Chevrolet. Então, quando chega clientes que com ideias assim, o papel do tatuador, ele tem que ser de orientar. Olha esse aqui. Esse aqui já é uma tatuagem famosa aí. É muito provável que este cidadão estivesse bem apaixonado pela Brenda, tanto que ele escreveu várias vezes o nome dela. E tá tudo bem, né? Se o relacionamento for legal, se essa pessoa ficar com a Brenda, sei lá, a Brenda pode ser mãe, pode ser namorada, pode ser irmã, mas talvez aqui eu perceba um pouquinho de compulsão. E talvez uma compulsão demais assim em cima de uma pessoa não seja uma coisa legal. Também reitero a ideia de que o tatuador tem que orientar para que a coisa fique mais tranquila. Olha este Buda. É engraçado porque esse Buda aqui parece essa tatuagem que tem um pouquinho de expressão do Mr. Bean, né? Isso aqui é bastante imperícia, né? É uma pena que aconteça isso. Mas tá aí, né? E aí? Como é que a gente faz para resolver uma coisa dessas? Ainda bem que a tatuagem ficou mais clara, então depois dá para consertar. Engraçado que aqui, nessa imagem, a imagem está bem de frente e aqui o tatuador fez de lado, então fez mais pro ladinho, assim. E esse tatuador precisa estudar mais, muito mais, para conseguir desenvolver um trabalho de qualidade. Essa imagem tem uma história muito legal, foi uma imagem que rolou aí na internet e ela tem esse gatinho aqui que ficou um pouquinho deformado, né, na sua anatomia. E depois, essa tatuagem, outros tatuadores copiaram o mesmo desenho, só que daí tatuadores mais técnicos, e daí tiveram outros trabalhos a partir desse aqui que ficaram bem legais e bem interessantes. Mas o tatuador se esforçou, botou cores, tentou fazer um desenho legal, mas acabou aí que não deu muito certo. Escrita, gente. Escrita. Eu não sei o que essa pessoa queria escrever aqui, porque está escrito Shyless. Faltou, sei lá, um pontinho do R, ou acho que o R veio para cá, ele misturou o R junto com o L. Olha a largura desse traço. Minha escrita, gente, é só seguir a linha. Eu realmente não consigo pensar o que pode ter feito um tatuador pegar e errar dessa forma, né? Errar dessa forma. Será que o cara não fez, ou a menina não fez
um stencil, porque é só olhar aí na internet, não é difícil de fazer. A gente pega ou desenha, né? Desenha direto com a canetinha na pele, ou então imprime, né? Às vezes não tem impressora, mas desenha no papel antes e depois passa na matriz, né? Ou papel de stencil, e daí é só colar. Não tem dificuldade para fazer isso. Olha este cidadão aqui. Esse cidadão aqui tentou fazer aí uma construção anatômica no seu rosto. E tem parte que sobe em cima da outra tatuagem que ele tem aqui no pescoço. E, sei lá, e tem uma orelha dentro da orelha do lobo. Então, aqui o tatuador também podia ter intervido, né? Porque é importante a intervenção do tatuador para que isso não aconteça. Né? Imagina que agora esse cara vai ter um esboço de um lobo aí para sempre no seu rosto, ou até que faça uma cobertura, ou até que faça uma remoção. Então, orientem os seus clientes a não fazerem coisas questionáveis. Essa daqui tecnicamente não ficou ruim, ficou tecnicamente bem feita. Dá para ver que tem sombra clara, sombra mais escura. O cabelo tá um pouco solto demais. E só que assim, ó, um mamilo no meio do rosto, um mamilo substituindo um olho. Eu não sei o que falar sobre isso. Poxa, coloca mais para cima, coloca mais para o lado. E é para ser, ó, não ficou nem alinhado. Se a gente for fazer uma linha para tentar fazer uma peça 3D, então o ideal é não inventar, gente. Olha esse aqui. Olha a anatomia dessa mão. Será que o que será que a pessoa queria com isso? Essa anatomia aqui deu uma achatada aqui nos ossos das mãos, uma esticada aqui. Então, esse ossinho que devia vir até aqui, a pontinha, não foi. Então, quando a gente vai fazer esses estudos anatômicos, colocar aí as questões de anatomia bem alinhadas com o corpo, a gente tem que cuidar para não incorrer em quebrar essa anatomia e gerar aí uma tatuagem questionável. O que eu vou falar sobre esta peça aqui? Não sei até onde é que ela vai, né? Imagina, sei lá, esse cara aqui tirar a camisa. Precisa de ter uma personalidade muito forte, né? O cara tem que ser muito coerente com seus valores, com as suas convicções para fazer uma tatuagem dessa. Então, esse cara aqui, ou então bem doido, né? Bem doido. Então, o extremo oposto também, ou o cara tem muita convicção, o cara é raiz, vai arcar com a parada, ou então o cara é completamente fora. Então, esse tipo de tatuagem eu prefiro não realizar, ou então tento convencer o cliente a, de repente, pensar uma outra forma de manifestar essa ideia que talvez penda para uma sensualização. E esse aqui? Esse aqui, olha a referência, ele ainda deixou a referência aqui para a gente fazer a comparação do trabalho com a referência. E se ele consegue ver isso aqui, por que a pessoa faz isso aqui? Eu acho, pelas letras aqui, que isso aqui foi feito meio na mão, assim. De repente ele fez só picando com a mão, assim, porque
realmente não consigo entender. Dá para pegar e dá para fazer um stencilzinho, dá para fazer um desenho prévio. Então, poxa, se o cara tá fazendo uma tatuagem, ele tem que ter uma máquina, ele teve que conseguir tinta, ele teve que conseguir recursos para fazer essa tatuagem. Então não custa pegar uma caneta, pegar aí um stencil para que a tatuagem corra um pouquinho melhor do que isso aqui. Esse aqui é uma coisa que que eu vou falar sobre essas sardas. Existe tinta de tatuagem e existe tinta de micropigmentação. Existe uma maneira de aplicar tatuagem, existe uma maneira de aplicar a micropigmentação. A micropigmentação é muito mais superficial, só que quando a gente pega e faz um procedimento de tatuagem sem conhecer a parte de micropigmentação, infelizmente o resultado vai ser próximo a isso aqui. Isso aqui também. Falta o tatuador falar que não vai ficar tão bom. Esse tigre aqui, por mais que tenha ficado bem fora de anatomia, ele ainda tem um aspecto gestual, né, que é interessante, porque aqui tem esses dois olhos, mas ele parece que é cheio de outros olhinhos, então eu acho que isso aqui ficou um tigre mais surrealista. Então esse tigre aqui ainda tem potencial, mas se a gente for analisar ele por um aspecto técnico, um aspecto de qualidade de anatomia, ele ficou bem questionável. Então é importante a gente estudar, e essa foi a seleção que eu fiz. Essas imagens são todas públicas, né? Eu deixei aí a referência para quem quiser saber de onde eu tirei. E era isso. Pensem bem antes de tatuar para não incorrer em chegar e ter uma tatuagem dessas. Certo? Valeu!